Essa é a lista de vencedores e perdedores do GP da Áustria de 2026. Vitória do George Russell, esse é o vencedor aparente e principal, mas existem outras camadas de narrativas que nós temos que analisar ao longo desse vídeo. Convido você a se inscrever no canal, ficar até o final, compartilhar o vídeo, clicar na sineta para receber as notificações de novos conteúdos. Você já está vendo a tela do site formula1.com e com os resultados do GP da Áustria de 2026, uma corrida muito interessante. Eu classifico como um grande jogo de xadrez. Foi ótimo ver a disputa de estratégias entre as equipes e como que esse dinamismo se refletiu nos resultados em prova. Dá para dizer que o Verstappen bem que tentou, mas a Mercedes continua com o carro mais equilibrado, um melhor ritmo de corrida, continua com uma equipe muito competente e a prova disso está na própria vitória do George Russell, que é o vencedor máximo, é o primeiro grande vencedor e entra na nossa cabeça aqui na lista, não só porque venceu a corrida, mas porque deu uma resposta para os críticos, para a própria Mercedes, para o André Kimi Antonelli. O Russell precisava dessa vitória. Ele não podia mais ficar com resultados abaixo do que o seu companheiro de equipe de apenas 19 anos. Se ele tem a pretensão de efetivamente disputar o título mundial, ele precisa começar a se recuperar agora. Já passou um terço da temporada e a vantagem que o Antonelli tem é de, neste momento que eu estou gravando o vídeo, 40 pontos. A gente sabe que é uma temporada longa, a gente sabe que vantagens maiores foram revertidas. Vídeo ano passado, não é mesmo, Lando Norris? Não é mesmo? Tava lá aquela faixa amarela na nuca do Lando Norris quando ele passou em terceiro naquela final em Abu Dhabi. Então, olhando para todas essas perspectivas e olhando para todos esses cenários, o Russell precisava ter uma vitória contundente, tal e como teve na Áustria, o que dá um fôlego para ele seguir para Silverstone, para a corrida em casa, para entregar um resultado diante da sua torcida que pode não só satisfazer os seus anseios na disputa do título, como também reforçar a narrativa do ainda estou aqui. Quem também está por aqui é o Max Verstappen. O Verstappen que também entra na lista dos vencedores, porque é o melhor resultado dele pela Red Bull em 2026. É um resultado que também está cercado de muita expectativa e muita pressão para a própria Red Bull. A gente soube durante a semana que os chefões da Red Bull, a grande cúpula da marca, estava na Áustria, não só porque era sua corrida em casa, mas também porque havia todo aquele cenário para mostrar para o Verstappen que a Red Bull pode ser competitiva. A equipe trouxe várias atualizações aparentemente pensadas no Verstappen, porque daqui a pouco eu falo do resultado do Isaac Hadjar e a gente vê que pelo menos teve uma evolução, mas ainda assim a Red Bull não está no mesmo ritmo da Mercedes, se aproximou de alguma forma do ritmo da Ferrari, porque se mostrou competitiva, principalmente nos duelos do Verstappen com o Hamilton, e o Verstappen está fazendo o que pode, está tentando o limite do carro, a prova disso foi a batida no sábado, ele está explorando aquilo que pode do equipamento para poder entregar a performance que ele deseja, ou pelo menos aspira, com esse carro, e a gente vê todo um esforço concentrado para que ele possa obter, como que eu vou dizer? Possa obter melhores condições para se manter na briga de alguma forma. Apesar de eu entender que até a metade da temporada, até o período de férias da Fórmula 1, ele não estará na segunda posição do campeonato, como a própria Red Bull espera para tentar segurar ele ao contrato com a equipe. Kimi Antonelli é um dos perdedores da corrida, mas assim, não é um perdedor absoluto. Não é. Ele ainda mantém uma boa distância de pontos em relação ao seu companheiro de equipe, que é agora o vice-líder do campeonato. Ele pode entrar no modo de gestão de crise, e não existe uma crise nesse momento. Ele está 40 pontos à frente do segundo colocado, ele tem uma vantagem sustentável na liderança, mas é um campeonato longo. E ele vai ter que lidar com essas adversidades que ele enfrentou na Áustria, e isso vai se tornar o novo normal dele. Não estou dizendo aqui que o Antonelli não vai mais vencer corridas. Eu acho que ele entrega uma performance excepcional
como o fez na Áustria, e se ele tivesse mais tempo de pista, ele com certeza ultrapassaria Verstappen, mas não vai ser um mar de tranquilidade que muitas pessoas acreditaram, não vai ser aquela solapada para cima dos adversários e do companheiro de equipe. Por enquanto ele estacionou nas 5 vitórias, mas vamos ver o que esse moleque de 19 anos pode entregar para a gente. Eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí, e o Antonelli precisa começar a pensar nessa longevidade do campeonato. A gente terminou a oitava de, por enquanto, 22 etapas. Pode ser que a gente tenha as duas do Oriente Médio que não aconteceram. Oscar Piastri é o outro vencedor, vencedor relativo aqui, porque, afinal de contas, ele vinha de resultados ruins em relação ao seu companheiro de equipe, o Lando Norris. Ele estava com problemas, e não só ele, mas a McLaren como um todo, problemas com essa gestão da bateria do motor Mercedes, e ele finalmente consegue um resultado que o posiciona à frente do seu companheiro de equipe. É uma longa recuperação de pontos, e para o Piastri não é apenas a fotografia de momento. Tem o cenário de futuro. A gente teve os rumores durante a semana sobre as possíveis e hipotéticas negociações do Verstappen com a McLaren, e ele vai ter que lidar com isso, e para isso ele tem que mostrar que tem valor, seja para ficar na McLaren, seja para ir para outra equipe, quem sabe uma Red Bull da vida. Seria muito interessante ver o Verstappen o Verstappen já está, o Piastri. Seria muito interessante ver o Piastri na Red Bull. Gente, domingo de manhã, pós-corrida, pós-GP da Áustria. Mas seria interessante, de repente, ver um Piastri numa Red Bull, mesmo sabendo que para a Red Bull é mais interessante ter o tetracampeão do mundo, não apenas por causa do desempenho, não apenas porque é um piloto espetacular, mas também por causa da mídia que gera para a Red Bull, né? Tem um piloto do quilate do Verstappen pilotando para a marca, é algo que a Red Bull não quer perder. Lewis Hamilton é um perdedor relativo também, porque a gente sabe que McLaren, Mercedes e a Red Bull trouxeram atualizações para a Áustria, e dessas três, Mercedes e Red Bull reagiram em relação ao que aconteceu em Barcelona, apesar de serem pistas com características um tanto quanto diferentes, mas a gente viu a Ferrari não ficando um pouco para trás, mas não tendo o mesmo poder de reação que as demais equipes. Para o Hamilton, o prejuízo é sair da vice-liderança do campeonato, mas ainda assim ele está a 6 pontos do George Russell, e por enquanto tudo está em aberto. Vamos ver se as atualizações que a Ferrari vai trazer para Silverstone favorecem ao heptacampeão do mundo, porque da mesma forma que acontece com o George Russell, o Lewis Hamilton também vai correr em casa. Talvez a Ferrari queira mostrar algo a mais para a torcida do Hamilton. Isaac Hadjar é outro perdedor, porque se por um lado, pela primeira vez o Verstappen conseguiu se posicionar no top 2 de uma corrida, de novo, melhor desempenho, melhor resultado final, o Hadjar aparentemente demonstrou um pouco de fraqueza e demonstrou um pouco de, como que eu vou dizer, uma certa inadaptação, eu sei que essa palavra não existe, baixa adaptação em relação ao carro da Red Bull. E pode ser que as mudanças que a Red Bull colocou, os esforços que a Red Bull concentrou nesse carro estejam efetivamente focadas no Max Verstappen. E aí a gente já viu esse filme antes. Já aconteceu com Sérgio Pérez, Yuki Tsunoda e Liam Lawson. O segundo piloto da Red Bull começa a perder desempenho, começa a se prejudicar nas provas. A gente sabe que o Hadjar é um bom piloto, mas isso acontece, essa queda de desempenho acontece porque o Verstappen, eu não digo favorecido, porque eu acho que a Red Bull está tentando de tudo para segurar o holandês da equipe, mas de certa forma sim favorecido, porque em algum momento a equipe vai pender para o desempenho, para o piloto que está com maiores condições de desenvolver um trabalho e desenvolver e entregar os resultados, e o Hadjar vai acabar sendo prejudicado, da mesma forma como o Leclerc já está sentindo toda a pressão em relação às melhorias que Hamilton implementou na equipe e a adaptação que o Hamilton teve ao novo regulamento. Mas sobre isso eu falo em outro momento.
Lando Norris, um perdedor relativo, porque tudo de bom que aconteceu com o Piastri não foi tão bom assim para o Norris, e ainda assim o Norris teve um bom poder de reação, teve um embate com o Leclerc e conseguiu ultrapassar, se bem que no caso do Monegasco, o final de semana foi algo horroroso, mas uma corrida bem discreta do atual campeão do mundo, muito discreta e, de novo, a gente sempre fica com aquela expectativa de um melhor desempenho do Norris e um melhor desempenho da McLaren, mas aí a gente esbarra com uma série de fatores que acabam complicando a vida de todos os envolvidos. E o Norris é um dos pilotos que precisa dar uma resposta um pouco mais enfática, um pouco mais incisiva, até mesmo para responder aos críticos, que alguns ficam afirmando que ele é o pior campeão mundial da história da Fórmula 1. O que eu acho um absurdo. Sinceramente, um absurdo. Ninguém vai tirar esse título, sei lá, do Alan Jones, por exemplo, que foi campeão com uma vitória e só foi campeão porque ele sobreviveu a todo o desastre que aconteceu naquele ano. O Rodrigo do Splash and Go vai contar essa história muito bem quando ele chegar na temporada dos documentários dele, dos documentários históricos que ele está gravando sobre Fórmula 1. Aliás, recomendo que vocês sigam o canal do cara. O Leclerc teve um final de semana de pesadelo lá na Áustria. Foi um completo pesadelo para o piloto monegasco. E assim, o que ele entregou de desempenho no quali, porque ele largou na frente do Hamilton, ele simplesmente não conseguiu extrair durante a corrida. O que está ficando normal. O Leclerc está sendo comparado com sei lá, o Nigel Mansell, que era conhecido como leão de treino. Muito rápido no quali, muito rápido em performance bruta, mas aí na corrida, quando exige uma maior estabilidade, um maior gerenciamento de equipamento, gerenciamento de pneus, o Leclerc não consegue entregar. E aí que está a maior adaptação do Lewis Hamilton em relação ao Leclerc no regulamento desse ano, porque a gente está falando de um regulamento de gestão de equipamento, de gestão de recursos, e isso o Hamilton está fazendo melhor que o Leclerc. Deixa eu colocar a Racing Bulls no combo de vencedores, porque Lawson em nono e Lindblad em décimo, os dois carros da Racing Bulls dentro da zona de pontuação, reforça a tese de que a Racing Bulls é mesmo a quinta força, que em alguns momentos encosta na Red Bull, que é a quarta força. Para o Liam Lawson, ele sai como maior vencedor em relação ao Lindblad, porque faz tempo que o pobre Liam Lawson é questionado por todo mundo, se ele tem condições de ainda estar na Fórmula 1, se ele consegue entregar o desempenho que esperam dele. E eu acho que tijolo a tijolo, etapa a etapa, o Lawson mostra que não é apenas um nepo baby dentro da Fórmula 1. É isso. E o Lindblad também não é um piloto para se jogar fora, porque está pontuando, conseguiu chegar no top 10, conseguiu entregar aquilo que se espera da Racing Bulls. Só um adendo, tá? Óbvio que eu estou utilizando o tradutor automático do Edge e é que eles estão colocando como touros de corrida, o que é bem inusitado. A Audi não é nem vencedora nem perdedora. O Bortoleto venceu mais do que o Hülkenberg nessa história, porque não só chegou na frente do companheiro de equipe dele, como também entregou um ótimo desempenho ao longo do final de semana. Dito isso, permanece o fetiche da Audi em se manter na 11ª posição. É o lugar cativo da equipe, é o lugar cativo do carro. É impressionante como a Audi garantiu essa posição, mesmo ainda não sendo a sexta força, porque a sexta força é a Alpine, e aí tem uma vitória relativa para a Audi, que é colocar os dois carros na frente da Alpine, e do Pierre Gasly e do Franco Colapinto. Muita gente elogiando o desempenho do Colapinto nesse final de semana. O Gasly também precisava desse resultado, porque, na minha opinião, os dois pilotos da Alpine estão ameaçados, porque há quem diga que Fernando Alonso vai se reunir novamente com o Flávio Briatore de alguma forma. Então é bom os dois se coçarem, é bom os dois entregarem resultados antes que o facão do Briatore passe para cima deles. A Haas também está naquele chove não molha, né? Berman na 14ª posição, Ocon na 16ª posição. Muito na mesma, muito
Toda vez que a gente pensa na Haas é sempre nessas posições intermediárias. E isso porque a Haas já esteve mais à frente ao longo do ano. Então talvez também uma certa derrota ver a Haas indo cada vez mais para trás, mas não tão para trás quanto a Williams, que teve mais um final de semana de pesadelo. O Albon atropelou o Pino, o Carlos Sainz teve um DNF, o carro simplesmente desligou, cortou por completo. Então, com todos os problemas que a Williams está enfrentando dentro e fora das pistas, e é constrangedor ver que uma operação que, em teoria, tinha mais dinheiro, em teoria, é mais organizada, com uma visão um pouco mais profissional, por conta do James Wolves, que, de novo, eu sempre uso esse jargão. James Wolves é um bom homem, e eu acredito na seriedade dele, mas parece que a Williams não se ajuda. E parece que a equipe tem tantos problemas internos que vai ficar cada vez mais difícil para eles se organizarem e conseguirem um lugar ao sol. A sorte da Williams é que existe uma Aston Martin na vida. Deus do céu, a cada final de semana fica comprovado que esta é uma operação que se perdeu completamente. E me dói ver como que eles bateram cabeça mesmo contando com alguém como Adrian Newey na equipe. Eu me convenci mesmo de que foi um erro colocar o Newey como chefe da equipe, chefe da porra toda, porque o lugar do Newey é realmente diante da prancheta. Sem falar que a Honda também recebe os seus méritos negativos por conta de tudo o que ela entregou para esse carro, que é um carro mal concebido, um carro mal nascido, um carro mal desenvolvido, é uma grande portaria. Portaria não, porcaria. É, porcaria. E a Cadillac? A Cadillac também teve outro final de semana incendiário, que os dois carros estavam com fumaça, os dois carros pegando fogo, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas foram outros dois perdedores desse final de semana. A Cadillac, que dos males o menor, né? Já flertou com conseguir um ponto, porque o Pérez até alcançou a 10ª posição, mas aí teve esse ponto retirado. O Alonso herdou o ponto do Pérez, e só por isso que a Aston Martin está na frente da Cadillac. O mundo perfeito pede que a Cadillac esteja numa posição à frente da equipe do papai Stroll, mas foi um final de semana para a equipe esquecer, foi um final de semana para jogar fora, descartar esse resultado e, quem sabe, em Silverstone tentar algo melhor. E esses foram os vencedores e perdedores do GP da Áustria. De novo, um interessantíssimo GP da Áustria, uma das melhores provas da temporada, uma prova muito estratégica, uma prova assim focada na estratégia de pneus, mas com muitas ultrapassagens, muitas alternativas, uma prova muito divertida. E eu espero soltar esse vídeo na segunda-feira pela manhã, porque eu sei que vocês estão aí ansiosos por causa daquele jogo de futebol que vai acontecer no começo da tarde de segunda-feira, que eu devo gravar vídeo sobre ele no final da segunda e seguir com a programação normal deste canal na terça, falando sobre as outras coisas da Fórmula 1. Desejo um bom jogo para todo mundo, tá? Bom jogo, divirtam-se. Espero que dê tudo certo e, se der tudo errado, encare como um evento de entretenimento, porque é assim que eu encaro a Copa do Mundo 2026. Ainda mais com a seleção brasileira que foi convocada com um jogador que tem um joelho de paçoca. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Convido mais uma vez para você se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o conteúdo, clicar na sineta para receber as notificações e é isso, tamo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.